geometria no plano entre espaço número 3, portanto aqui no primeiro exercício dava-nos esta condição e pedia-nos o perímetro da região. Então, para ser mais fácil nós percebermos como é que é a região, aconselhava a representá-la. Na primeira condição, nesta conjunção destas duas condições, nós temos um círculo, ou melhor, temos o interior de um círculo, que tem centro no ponto -1, -1, e cujo raio é 1. Então, marcando aqui o centro, portanto, -1, -1, a circunferência, neste caso, como tem raio 1, vai ser tangente quer ao eixo de x, quer ao eixo do y. Ok. A segunda condição seria mais fácil se nós isolássemos o y, então fica o semiplano superior à reta menos x menos 2. Para marcar esta reta, vocês podem atribuir valores ao x. Então, por exemplo, se o x for 0, a reta vai passar aqui no menos 2. Se o x fosse menos 1, a reta vai passar aqui neste pontinho. Portanto, vai passar no centro da nossa circunferência. Ok, e agora o que é que nós pretendíamos? Nós pretendíamos então aqui o semiplano superior a esta reta e queremos o interior do círculo. Ou seja, a interseção vai decorrer nesta parte aqui. O nosso objetivo é calcular o perímetro desta região e o perímetro desta região vai ser o contorno, portanto, da região, ou seja, vai apanhar aqui o diâmetro e metade da circunferência. Então, fazendo o perímetro da circunferência a dividir por 2 mais o diâmetro, vamos obter o valor do pedido, do perímetro da região. Ou seja, vai ficar π vezes 1 mais 2 vezes 1, que dá π mais 2. E então a resposta correta seria a opção C. No exercício 2, a informação que nós tínhamos era que tínhamos aqui representado um cubo em que o ponto E não se encontrava visível, embora nós podemos aqui fazer o prolongamento das arestas que não estão marcadas. Ok, e temos aqui o ponto E algures. Sabemos as coordenadas do ponto F, que é 1, 3 e menos 4, e temos o vetor FA. Na primeira pergunta, eles querem que nós definimos através de uma equação cartesiana o plano FGH, ou seja, o plano aqui da base. Para definirmos um plano, nós precisamos sempre de um vetor que seja normal a esse plano, ou seja, de um vetor que seja perpendicular ao plano. E neste caso, olhando para a figura, podemos perceber que o vetor FA é perpendicular ao plano que nós queremos definir. Então podemos utilizar as suas coordenadas como sendo as coordenadas do vetor normal. Sendo assim, ficava 2x mais 3y mais 6z mais d igual a 0. E agora teríamos que utilizar as coordenadas de um ponto que pertencesse ao plano, neste caso 1, 3, menos 4, para descobrir o d. Então fica 2 vezes 1, mais 3 vezes 3, mais 6 vezes menos 4, mais d igual a 0. Ou seja, vai dar 2, mais 9 menos 24, mais d igual a 0. Fazendo a conta, vai dar d igual a 13. Portanto, a equação do plano FGH seria, por exemplo, 2x mais 3y mais 6z mais 13 igual a 0. Na 2.2, sabemos ainda que a equação do plano HCD é dada por aquela expressão e, sem recorrer à calculadora, queremos determinar as coordenadas do ponto E. O que é que eu verifico? Que o ponto E está na aresta que pertence também ao ponto F, e sendo uma aresta do cubo, ela é perpendicular, neste caso, à aresta ao plano. Portanto, neste caso, então, a nossa aresta EF é perpendicular ao plano. Ou seja, o que é que acontece? Então, se esta reta EF é perpendicular ao plano no ponto E, eu posso fazer a interseção entre o plano que me dão, o HCD, e esta aresta para descobrir as coordenadas do ponto E. Então, sendo assim, nós vamos começar por definir a equação vetorial da reta F, que será definida da forma x, y, z,
vai passar no ponto F de coordenadas 1, 3, menos 4 e, como vimos, tem a direção do vetor normal do plano que nos dão, ou seja, do 6, 2, menos 3. Uma vez que, como a reta é paralela, uma reta é perpendicular ao plano, o vetor normal do plano será paralelo ao vetor diretor da reta e, portanto, nós podemos usá-lo como vetor diretor. Só que agora o nosso objetivo é descobrir o ponto de coordenada, o ponto E, ou seja, descobrir as coordenadas do ponto E, e para isso nós queremos fazer uma interseção entre esta reta e o plano. Para isso, vocês podem passar a reta para as paramétricas, ou seja, 1 mais 6k, y igual a 3 mais 2k, e z igual a menos 4 menos 3k, e aqui colocamos o plano para fazermos a interseção então, entre a reta e o plano. Para fazer isso, ou seja, para resolver este sistema, o que nós vamos fazer é substituir o x, o y e o z na equação, portanto aqui do nosso plano. E porquê? Porque aqui nós vamos conseguir tirar o valor do k, que depois, ao ser substituído novamente na reta, nas três equações que estão anteriormente, que nós estamos agora a substituir, vai nos dar as coordenadas do ponto que nós estamos à procura. Então, sendo assim, voltamos aqui a cortar as três primeiras, vamos só trabalhar nesta, fica 6 mais 36k, mais 6 mais 4k, mais 12, mais 9k, mais 25, igual a 0. Ok, vamos então fazer agora o cálculo, ou seja, vamos juntar todos os termos com k, e então vai ficar o 36 mais 4 mais 9, que dá 49k, e agora os termos sem k, portanto, o 6 mais o 6 mais o 12 mais o 25, que também dá 49, e isto fica igual a 0. Passando o 49 para o segundo membro a dividir, o 49 para o segundo membro a subtrair e o 49 a dividir, vai ficar k igual a menos 1. Ao substituirmos na equação do x fica 1 menos 6, na equação do y fica 3 menos 2 e aqui no z fica menos 4 mais 3. E aqui então o k continuando a ser menos 1. Sendo assim, ficávamos com o x igual a menos 5, o y igual a 1, o z igual a menos 1 e o k então menos 1. Portanto, o nosso objetivo era então descobrir as coordenadas do ponto E, que será então menos 5, 1, menos 1, uma vez que resulta